Lições bíblicas, adultos. Lição 1. Duas importantes mulheres na história de um povo. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Jailson de Oliveira, auxiliar na congregação da Rua Tremedés e sou professor da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria, estamos iniciando uma série de vídeos relacionados às lições bíblicas do trimestre número 3 de 2024. A Assembleia de Deus de Parnaíba, que tem como pastor-presidente José Gonçalves e como nosso dirigente local, o pastor Josivaldo Severo, vice-presidente da Assembleia de Deus de Parnaíba, no qual eu já deixo aqui o meu agradecimento aos dois pela oportunidade de estarmos participando desse projeto. Quero também agradecer à superintendência e à coordenação da Escola Bíblica Local e a todos os professores que fazem parte desta maravilhosa escola. E também fazer aqui o meu convite a cada um de vocês para que participe junto conosco das lições bíblicas dominical a cada manhã de domingo, a partir das 8h30. Essa proposta é fazer um comentário, um resumo de todas as 13 lições desse trimestre, mas também de convidá-los a nos alimentarmos espiritualmente todas as manhãs aqui na igreja. Aqui é uma fonte de alimento complementar, mas na igreja nós vamos estar mais sólidos ainda. Então, fica já aqui o meu convite. Vamos iniciar o comentário da lição número 1. As lições bíblicas têm como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós temos como comentarista desse trimestre o pastor Silas Queiroz, da cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E quis o Senhor nos abençoar nesse trimestre com 2 livros conjuntos de estudo que se chamam o livro de Esther e o livro de Ruth. Os 2 livros que levam o nome de mulheres e mulheres que têm exemplos a nos edificar agora, atualmente. Então, a lição está dividida em 13 lições. Da lição número 1 à lição número 5, nós vamos estar estudando o livro de Ruth e a partir da lição 6 até a lição 13, o livro de Esther. Eu convido cada um de vocês a pegarem a Bíblia, a revista e junto conosco a gente está estudando essa lição maravilhosa que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. A lição número 1 tem como título Duas importantes mulheres na história de um povo. Textual: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática nos mostra que, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Nós temos como objetivo básico aqui apresentar o perfil de Ruth, a moabita, no ponto 1. No ponto 2, traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E no ponto 3, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Leitura bíblica em classe está em Ruth, no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 22. E Esther, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7, no qual você pode fazer a leitura na sua Bíblia. Iniciando aqui o primeiro tópico, nós temos alguns pontos registrados aqui no quadro, no qual, não sei se a visibilidade está boa, mas nós vamos estar comentando. Ponto 1, nós vamos falar sobre a imigração de uma família que sai de Belém e vai até a terra de Moabe em virtude de uma grande crise de fome que se dava naquela região. Belém era conhecido como a casa do pão, mas que naquela ocasião não tinha pão. E devido a esta grande crise de fome, Elimeleque, junto com Noemi e seu filho Amon e Quilion, seus 2 filhos, se retiram dessa cidade e vão a outra região chamada Moabe. Nessa região, eles
vão ter uma grande prova de Deus, mas que tudo no controle e no cronograma do Senhor, como está registrado na palavra do Senhor. Essa imigração de Elimeleque com sua família, o que nos chama a atenção no primeiro ponto é que as crises são passageiras. Elimeleque se retira de sua cidade e vai a Moabe, uma região que era totalmente contrária a Israel, uma região onde a imoralidade sexual, a corrupção, a perversão, a falta de caráter espiritual e tudo de mais ruim que agravava o nome do nosso Senhor se continha naquela cidade. Nós vemos que Moabe era uma cidade que tem a sua origem de uma relação incestuosa de Ló, conforme Gênesis no capítulo 19. Os irmãos conhecem a história, onde Gênesis 19 registra a geração ali de Moabe e de Amon, onde dá duas cidades ali que hoje é registrada a cidade da Cisjordânia, da Cisjordânia e da Jordânia. Vemos que era totalmente hostil a Israel, essa região de Moabe, no qual eles adoravam um deus chamado Quemos, que era um corpo de homem, uma cabeça de touro, com uma criança nos braços. Esse deus no qual eles adoravam, costumeiramente, eram sacrificado crianças para esse deus. Vemos também que era o período de juízes, e a Bíblia relata que no período de juízes, cada um fazia o que bem queria, né? Não tinham leis, o Senhor mandava um juiz para consertar o povo, aquele juiz, algumas coisas eram organizadas por pouco tempo, mas o povo era um povo totalmente contrário à vontade do Senhor. E com tudo isso, nós vemos que era improvável daquela terra de Moabe sair alguém, que nós vamos ver mais na frente, a nora de Noemi, uma pessoa que fizesse parte da linhagem do nosso Senhor e da linhagem de Davi. Então era improvável que de Moabe viesse alguém que fizesse parte da linhagem de Davi e que fosse uma ancestral do nosso Senhor Jesus. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus provedor, um Deus que tem todo o controle na palma da sua mão. Conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 27 ao 29, nós vemos que, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então vemos que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Às vezes a nossa vontade é uma, mas a vontade do Senhor é sempre melhor do que a nossa vontade. E pela ótica humana, era impossível que a gente olhasse para uma mulher como vindo daquela região e fizesse parte do plano divino do Senhor. Mas nós sabemos que os caminhos de Deus, conforme Jó 42:2 diz que tudo pode, Senhor, e os teus planos não podem ser frustrados. É isso que diz a palavra em Jó 42:2. Nós podemos ver também, no primeiro tópico, um relato sobre as perdas irreparáveis no caso de Noemi. Nós podemos observar aqui em Ruth, em virtude das perdas irreparáveis que Noemi teve, dessa imigração, Noemi teve que ir por 3 vezes ir ao cemitério. Primeiro sepultou o marido, depois sepultou os 2 filhos. Então ela teve perdas irreparáveis. Mas o que me chama a atenção é que ela evitou o vitimismo. Nós observamos em Ruth, no capítulo 1, do versículo 11 ao 13, nos diz que Noemi diz para suas 2 noras: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Então Noemi, ela evita esse vitimismo de dizer para as noras: não, me ajudem, fiquem comigo, sigam comigo. E isso é uma aplicação bíblica para nós, porque não raramente nós, de vez em quando, vemos pessoas que têm esse vitimismo,
que guardam um problema de décadas passadas e se vitimizam e não tentam mudar a sua história, não tentam confiar no Senhor, no Deus da provisão, que pode todas as coisas. Outra coisa que me chama a atenção é que Noemi teve um prejuízo familiar muito grande, como os irmãos sabem, sepultou 2 filhos e uma esposa, mas também teve uma perda espiritual enorme. Podemos observar em Ruth, no capítulo 1, versículo 20, quando ela diz que, porém, ela lhes dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Uma grande aplicação para a nossa vida é de que uma perda espiritual muito grande na vida de Noemi aconteceu nesse episódio porque ela achou que Deus se voltou contra ela. E essa perda espiritual, muitos de nós, e o inimigo tem trabalhado também nisso, colocando dúvida, colocando sentimentos de culpa, colocando muitos sentimentos de tristeza e fazendo com que a gente chegue a pensar que não somos dignos das bênçãos do Senhor. Nos chama a atenção também, e é uma boa reflexão, porque em Ruth também, no primeiro capítulo, no versículo 13b, diz: será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então Noemi estava tendo ali uma crise de interpretar as coisas do Senhor na vida dela. Ela estava em certo momento achando que o Senhor tinha virado as costas para ela, mas nós vamos ver que o Senhor, mesmo em tempos de crise, Ele nos assiste. O próprio fato de Elimeleque ter saído de Belém e ir até Moabe nos dá um grande ensinamento, porque as crises, elas passam, elas são passageiras, e certamente algumas pessoas ficaram em Moabe, ou melhor, em Belém, e essas pessoas não fugiram da crise. As pessoas ficaram ali e enfrentaram essa crise. Então, um grande ensinamento para nós também é que nós devemos superar as crises, enfrentar as crises. Não costumeiramente a gente observa que hoje a gente vê casamentos se destruindo por muito pouco. Pessoas na primeira crise casam com 2, 3 meses, na primeira crise já pedem separação. Nós vemos pessoas pedindo demissão de emprego por causa de uma crise pequena. Nós vemos jovens que desistem de uma faculdade porque na primeira crise, nos primeiros desafios, já desistem. E um grande ensinamento é que nós devemos enfrentar as crises e confiar que o Senhor vela por nós, o Senhor nos guarda e Ele sempre está conosco. Me chama a atenção também na despedida triste de Ruth com as suas noras. No capítulo 1, versículo 14, nós observamos que a palavra de Deus chega a dizer que nas despedidas elas choraram alto. Ou quer dizer, foi um clamor muito grande nessa despedida. Elas voltavam ali para Belém, Noemi pedindo para as 2 noras ficar, mas o choro era alto. O que me diz isso com esse choro alto? Me diz que elas tinham laços afetivos muito fortes. Era uma família realmente que se amava. Porque quando se fala de sogra, costumeiramente a gente ouve piadas, né? Muita gente diz que sogra só é bom longe de casa, mas sogras, essa sogra aqui, como a casa de Noemi, era uma sogra boa, era uma mulher boa e tinha noras boas também que se amavam. Por isso ali era uma despedida afetiva muito dolorosa. Me chama a atenção também compartilhar com os irmãos que nos tempos difíceis os verdadeiros amigos são revelados. Foi nessa época de crise de Noemi, ali com as noras, que os laços se fortaleceram ainda mais. É no tempo de crise que você vai saber quem realmente é o seu amigo. Num tempo bom, todas vão estar aí com você. Mas no tempo ruim, onde você passa por uma dificuldade enorme na sua vida, é que você vai ver quem realmente vai estar do teu lado ali para te ajudar e para te levantar. Então, agora nós chegamos a um ponto interessante que fala sobre a escolha de Ruth. Ruth teve uma opção ali de escolher.
escolher voltar para casa como o conselho da sua sogra Noemi, ou de seguir com Noemi. E quando se fala de opção de escolha, nós devemos entender que as escolhas são fundamentais na nossa vida, escolhas boas. Há pessoas que nascem numa família totalmente estruturada e acabam sendo uma pessoa ruim para a sociedade. Do contrário, há pessoas que nascem numa família totalmente desestruturada, que você olha e diz assim, aquele tem tudo para dar errado, e ele se torna um cidadão. E isso, a diferença está em quê? A diferença está na tomada de decisões das nossas vidas. Quando nós tomamos decisões certas, sábias, buscando a vontade do Senhor, o caminho para nós darmos certo é certo, porque é o caminho do Senhor. Do contrário, a probabilidade de nós termos grandes dificuldades são as maiores possíveis. Então, tomar decisões está no fato de pedir a sabedoria do Senhor, de saber o que é o certo para nós. Deuteronômio 30, no capítulo 30, versículo 19, há algo registrado na palavra do Senhor muito interessante, onde o Senhor nos diz duas opções de buscarmos. Olha como ele fala, Deuteronômio 30, 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Isso está relacionado à tomada de decisões. Então, decisões, nós tomamos uma decisão hoje que vai afetar a vida inteira. Então, tenhamos muito cuidado ao tomar decisões. Devemos buscar a vontade do Senhor, orar, jejuar, se consagrar, para saber porque a vontade dele sempre é melhor do que a nossa. Vemos também nesse relato de Ruth, no capítulo 1, versículo 16, uma conversão verdadeira, uma conversão de fato, um novo nascimento de fato. Quando Ruth toma a decisão de seguir ao Senhor, ela nos diz, 1,16, ela nos diz o seguinte: Ruth, porém, respondeu, vejamos a resposta de Ruth: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Às vezes a gente ouve muito isso em casamento, esse versículo, mas aqui não é um voto de casamento. É um desejo de uma nora com uma sogra, de seguir, de cuidar. E é interessante que Ruth lá na frente alcança o favor do Senhor devido a essa decisão que ela toma, uma decisão certa. E nós vamos ver que naquela época a lei do levirato era uma lei que, no caso de o marido falecendo, um irmão iria substituir aquele marido. Iria ter um filho com a viúva, e esse filho iria suscitar uma descendência para a casa. Aquele filho não seria filho do genitor ali, mas seria filho do falecido, né? Iria dar sequência para aquela pessoa. Conforme também a lei bíblica de Levítico 25, onde tem um parente remidor, onde aquele parente mais próximo iria assumir aquela viúva e iria prover aquela viúva. E o mais interessante, nos relacionamentos de Ruth e a sua sogra, vale falar também que foi um relacionamento sem interesse. Ruth, na sua escolha de seguir Noemi diz que, embora eu casasse hoje, embora eu tivesse esperança de ter filhos, mas essa esperança eu já não tenho. É isso que ela está dizendo. Você ainda queria continuar comigo, e Ruth decide continuar com a sua sogra. O que me chama a atenção é que os relacionamentos hoje são bem diferentes. Hoje as pessoas se relacionam mais por interesse. E você observa o caráter de uma pessoa quando aquela pessoa trata aquele que não tem nada a trazer a você de favor, ele trata bem. Quando ele trata aquela pessoa que não tem nada a lhe oferecer de uma maneira cordial, de uma maneira educada.
porque geralmente é o contrário que se vê. As pessoas tratam bem apenas aquele que pode lhe trazer algo em favor, algo em troca. E os relacionamentos hoje são assim, relacionamentos superficiais, que é mais na base da troca de favores, né? Da troca de barganha, pelo desejo de conseguir alguma coisa através daquela amizade. E aqui não. Aqui nós vamos ver que foi um relacionamento sem interesse, totalmente sem interesse. A conversão de Ruth, ali, ela mostra: o teu Deus é o meu Deus, e eu vou continuar com você. Interessante também é que os cuidados de Deus nos detalhes podem ser observados também no livro de Ruth. No capítulo 2, versículo 8, me chama a atenção quando nós observamos Boaz dizendo a Ruth: escute, minha filha, você não precisa colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás dela. Meus irmãos, nós estamos falando do período de Juízes, onde o estupro era uma coisa normal, onde a imoralidade sexual era uma coisa normal. Ruth estava passiva de acontecer isso com ela, mas Deus é tão cuidadoso que faz com que Boaz guarde ela e ajude. Em outras palavras, era o Senhor usando Boaz para dizer: fique aqui perto, eu já dei ordem para que nenhum servo meu toque em você, e você pode colher aqui onde nós estamos plantando. Não vá a outro campo, fique com as minhas servas e continue aqui que você está em segurança. E assim o Senhor faz conosco. Ele nos livra de muitas ameaças, nos livra de muitas setas malignas, muitas espirituais que nós nem observamos. No segundo tópico, o primeiro ponto, nós falamos um pouco sobre a Ruth. No segundo ponto, nós vamos falar sobre outra mulher muito virtuosa, que nos dá um exemplo bem edificante para os dias atuais. Se trata de Esther, uma judia que se torna rainha. Os dois pontos aqui, nós vamos ver de Belém para Suzã. No segundo ponto, de Orfa a rainha. E no terceiro, no campo ao palácio. Esther, como eu escrevi aqui, foi usada para a preservação do povo de Israel. Esther, no capítulo 4, versículo 14. Ela veio de uma geração do cativeiro, quando aquela região de Israel é levada ao cativeiro babilônico, e ela já nasce naquele cativeiro babilônico, órfã, pai e mãe não tinha, e foi criado pelo seu primo, né? Seu primo, conforme Esther, no capítulo 2, versículo 5. Esther 2, 5, meu Deus. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Então esse primo é quem cria Esther. E aqui é interessante que é no lar que nós somos formados. Esther teve uma educação preciosa. Ela foi criada, não tinha pai, não tinha mãe, mas teve uma criação do seu primo, como nós acabamos de ler. E interessante é que, na atualidade, muitas pessoas estão terceirizando a criação. Estão colocando a atribuição de criar os seus princípios bíblicos, que é do pai e de mãe dentro de casa, e estão terceirizando para a igreja, estão tentando terceirizar para as escolas, fazendo com que um professor seja o responsável por criar aquela pessoa. E, no entanto, a Bíblia nos recomenda que a criação, os princípios devem ser criados dentro de casa. Esse é o papel do pai e o papel da mãe. No caso aqui de Esther, ela não tinha pai nem mãe, mas teve uma criação ali com o seu primo que ensinou todos os seus princípios, que mais na frente, em algumas lições aqui, vai ser detalhado em detalhes para que a gente entenda de uma melhor maneira. Observamos que o equilíbrio emocional de Esther me chama a atenção porque ela tinha uma fibra moral e espiritual que até hoje é um exemplo para todas as mulheres. Esther buscou uma orientação de Deus num momento crucial para a preservação do povo de Israel. Os irmãos bem sabem da história da Bíblia que existia um decreto para que fosse exterminado todo o povo judeu naquela época, né? O rei Assuero. E
ela foi uma mulher que teve coragem, teve fé, porque buscou, ela mandou através de um eunuco, de um oficial, entregar ali para o seu tio uma mensagem pedindo para que ele jejuasse 3 dias, que ela e as suas servas também iriam jejuar esses 3 dias. Isso é uma demonstração de fé e de confiança. Ela adentra o palácio. Naquela época, uma mulher não poderia adentrar, uma mulher ou homem, qualquer pessoa, não poderia adentrar de qualquer maneira na presença do rei, porque era passivo de morte. Mas Esther, com coragem, jejuou, se consagrou e buscou se apresentar ao rei. E nós vemos aqui esse ato de coragem dela, um ato de equilíbrio emocional, porque enquanto ela pede ao rei, ela se apresenta ao rei, o rei levanta o seu cetro e dá permissão para que ela venha, se caso contrário o rei mandaria matar, mas o rei foi ali cordial, pediu que ela se aproximasse e falasse com ela. E nisso, quando ela vai, ela pede ao rei que o rei concedesse ela a permissão de fazer um banquete para ela. E nisso ela pede que neste banquete também tivesse a presença de um oficial chamado Amã. Amã era o responsável por tentar ali matar todos os judeus e consequentemente eliminar ali Mardoqueu, porque ele passava sempre ali na entrada do palácio e Mardoqueu não se dobrava diante de sua presença, e aquilo iria irando ele cada vez mais. Então o que acontece? Nesse período de jejum, acontece que do primeiro banquete para o segundo banquete, o desenrolar da história se passa a ser favorável a Esther, porque nesse ponto de equilíbrio ela soube esperar a resposta do Senhor. Isso nos dá uma grande lição. Hoje vivemos uma sociedade imediatista, onde nós queremos tudo agora, tudo no apertar de dedo no controle. E para Deus as coisas é no tempo do Senhor. Às vezes nós oramos e queremos que o Senhor responda agora, mas o Senhor pode responder daqui a alguns dias, pode providenciar daqui a alguns dias. E ela teve essa fibra espiritual, esse equilíbrio emocional de esperar a resposta do Senhor. A coragem e sabedoria, nós já vimos aqui também no capítulo 8 e no capítulo 9, quando ela se apresenta ao rei. Outra coisa que me chama a atenção é que Esther, ela começou muito bem e também terminou muito bem. Eclesiastes 7:9 diz que o melhor é o fim das coisas. Esther poderia já ser uma rainha e poderia ter dito: não vai acontecer nada comigo não. Deixa que só os judeus vão morrer, o rei não vai deixar me matar. Então ela tem toda uma estrutura emocional equilibrada para seguir até o fim, sendo um instrumento usado pelo Senhor. Muitos de nós começamos uma história muito bem, mas terminamos ruim. E Eclesiastes 7:9 diz que é melhor o fim das coisas. O que é que nos diz com isso? Às vezes uma pessoa jogada na sarjeta, na lama, uma pessoa que não conhece ainda o Senhor como nosso único Espírito e Salvador, nós olhamos e dizemos: não tem mais jeito para aquela pessoa. E ele vai, se converte, a sua história é mudada e o Senhor recolhe ele para mansões celestiais. Do contrário, tem muitos que se desviam, começam muito bem na caminhada cristã, mas abandonam e aí perecem sem Cristo. Isso é muito triste. Nós aprendemos também com esse exemplo de que a raiva, no caso de Amã, ela chega a dominar uma pessoa. Observe que no capítulo 5 de Esther, do versículo 12 e do versículo 13, tem um relato bem interessante que diz: Amã acrescentou: a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidada por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Me chama a atenção porque a raiva, ela nos leva ao extremismo. Amã, ele tinha tudo que alguém naquela época poderia ter, mas o desejo dele era de ver um simples homem que sentava lá na porta do palácio ser eliminado. A vontade dele é que prevalecia naquele momento. Ele queria
fazer a vontade dele. Então vejamos que a raiva, ela dá uma cegueira, ela faz uma cegueira de uma forma com que a pessoa vai ao extremo de cometer até uma morte contra alguém para conseguir o seu objetivo ali, né? Ele quer conseguir o objetivo a qualquer custo. E aí chegamos ao tópico 3, onde temos alguns temas falando sobre a liderança masculina, a inversão de papéis, e sobre a liderança masculina, Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23, algo muito interessante, você em casa pode acompanhar na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 23. Quando se fala de liderança, a palavra de Deus é bem clara. Diz que porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então a liderança masculina, ela está contida na Bíblia. O homem deve ser o cabeça, deve ser o provedor, deve dirigir a sua casa. A esposa deve ser submissa, e quando se fala submissa, muitas mulheres interpretam errado, no intuito de achar que ela é uma empregada dentro de casa. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia trata a mulher como uma ajudadora, que anda de lado a lado ali com o homem, e que tem um papel fundamental para a constituição de uma família. Nós observamos que a inversão de papéis existe como uma arma do inimigo para deturpar a palavra de Deus e faz com que hoje algumas bandeiras sejam levantadas, como por exemplo a bandeira do feminismo. O feminismo nada mais é do que buscar os direitos iguais, e até aí é justo, tudo bem. Mas o que está sendo acontecido é que outras bandeiras estão deturpando esses direitos iguais. Como exemplo, nós podemos ver o aborto, um tema polêmico, mas que tem sido contrário à palavra de Deus. Outro tema que nós vamos ver é que o feminismo, ele deturpa a mulher feminina e está masculinizando a mulher. A mulher está querendo fazer o papel do homem, e esses papéis trocados não é bom para a família. Outra coisa que me chama a atenção é quando no tópico 3 nós podemos ver o exemplo de Esther e de Ruth no quesito de humildade. Foram mulheres humildes, mulheres submissas, mulheres de testemunho e mulheres sábias. A humildade, Provérbios 15, 33, nós vamos ler aqui, os irmãos também em casa podem estar buscando e lendo. Provérbios 15, 33 nos diz algo muito interessante quando está registrado o seguinte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então o Senhor, ele se agrada de quem é humilde. Nós devemos ser humildes em todas as ocasiões, porque isso é bom para nós e agrada ao Senhor. Outra coisa interessante, fala sobre testemunho. Observe que Ruth, o exemplo aqui de Ruth, no primeiro ponto, era uma mulher que tinha testemunho. Ruth, ela é tratada pela sua sogra Noemi, quando diz esse versículo, o seguinte: Ruth capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Noemi disse às suas noras: vamos agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. Então, aquele testemunho de que elas eram mulheres bondosas, eram mulheres sábias, mulheres que edificavam a sua casa, foram boas esposas, boas noras. Nós observamos que o testemunho na vida do crente fala muito mesmo. Alguém já disse, eu concordo, que nós somos uma Bíblia que o mundo lê. Então, é tão triste quando a gente conversa com alguém do mundo e alguém do mundo fala assim: o irmão fulano de tal se congrega na tua igreja, e aí você diz sim. E aí ele vai dizer: ah, mas aquele homem ali comprou isso e não me pagou. Ah, aquele homem fez isso. Ah, aquele homem fez... Você mesmo se entristece com o testemunho ruim do teu irmão. Ao mesmo tempo, você se alegra com o testemunho bom. Deus se alegra com o testemunho bom. Então é tão bom o crente andar
organizado, andar com as suas coisas decentes, andar com as suas coisas corretas, andar com os seus pensamentos corretos, andar sempre testemunhando o nome do Senhor e não envergonhando o nome do Senhor. Observamos também quando fala sobre mulheres sábias. Provérbios, no capítulo 12, nós vamos ver o exemplo de uma mulher que não é sábia, uma mulher ruim. E vamos ver também Provérbios, o exemplo de uma mulher considerada uma mulher boa aos olhos do Senhor. O que é que nos diz desse Provérbios? Vamos buscar aqui, Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, 14. Desculpa, Provérbios capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão dos seus ossos. Esse aqui é um exemplo de uma mulher ruim. A mulher que envergonha o marido, ela é como um câncer no corpo do marido. Ela vai ruindo, maltratando e matando a pessoa por dentro. É aquele homem que constrói e a mulher vem e destrói. É aquele homem que tenta progredir em todas as áreas e a mulher vem e destrói tudo. Isso é uma mulher má. Do contrário, Provérbios 31 vai nos mostrar o exemplo de uma mulher boa. Olha a diferença. Uma mulher de uma maneira no qual o Senhor nos agrada. Provérbios 31 e versículo 10 nos diz: mulher virtuosa quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Em outras traduções diz que o de rubis. Então deve ser bem tratada a mulher. O marido deve amar a mulher como Cristo ama a sua igreja. O marido deve prover a sua casa. Deve estar com a mulher ali, ombreada com a mulher em todas as circunstâncias. Os dois paramentados ali da palavra de Deus para constituir e orientar os seus filhos como a palavra de Deus recomenda. Do contrário, é muito difícil sem Deus para progredirmos na presença do Senhor. Outra coisa que chama a atenção sobre a boa convivência e o bom comportamento que pode ser tido nessas duas mulheres virtuosas de Ruth e Esther. Bom comportamento, irmãos, nós já falamos aqui sobre testemunho, mas eu quero fazer menção aqui da palavra que está em Tiago, para que o crente tenha em mente que ter um bom comportamento é o básico da nossa vida. Tiago 3, do versículo 13 ao versículo 16 diz: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta, ou seja, mediante o seu bom comportamento. É aquele que você olha para ele e você já diferencia ele do mundo. Era muito notável que nós assembleianos, até um pouco tempo atrás, a gente batia o olho ali e dizia: aquele irmão ali da Assembleia. Hoje, lamentavelmente, muitos dos nossos irmãos não têm buscado guardar os costumes assembleianos e a sã doutrina da palavra de Deus, tendo um comportamento reprovável diante do Senhor. E o bom é que essas atitudes sejam deixadas imediatamente e que o bom comportamento, a boa moral, a boa conduta sempre prevaleça na nossa vida, tendo como obediência, como cumprimento da palavra de Deus, como respeito aos pais, respeito aos líderes, respeito ao professor, respeito aos pastores e em todas as escalas respeito ao patrão, sempre o respeito à obediência. Observe obediência e respeito que eu marquei aqui. Provérbios 19, 14. Provérbios 19, 14 é bem interessante também, porque nos orienta o seguinte. 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Ou seja, uma mulher respeitosa, uma mulher que se guarda, uma mulher que se guarda em todos os sentidos, no que eu quero dizer, no sentido de respeito, de integridade. Uma mulher virtuosa, ela vem do Senhor. Ou seja, aos pretendentes aí, nós não vamos encontrar uma esposa, você que é pretendente ainda, que é solteiro, em qualquer lugar. Saiba escolher, saiba olhar na seara do Senhor, saiba confiar no Senhor, para encontrar uma mulher que vem do Senhor. Observemos também a obediência. Ruth capítulo 2 chama-nos a atenção, que diz que Ruth, para escolher, para colher as espigas,
ela pedia permissão à sua sogra para ir. Ela não ia de qualquer maneira, ela sempre pedia à sua sogra para que fosse lá colher as espigas que eram deixadas, né, segundo a lei de Levítico, para as pessoas que necessitavam estar colhendo. Olha o que a palavra de Deus nos fala quanto a isso. Deixa eu buscar aqui Ruth. Ruth 2:2 diz: Ruth a Moabita disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Isso quer dizer o quê? Obediência. Obediência. As famílias hoje estão desestruturadas e passando por muitos conflitos com pais, porque esses princípios de obediência não são ensinados desde pequeno. E a obediência, ela é requerida quando pequenininho, porque lá depois de maior é mais complicado. Chegamos à conclusão dessa primeira lição, dizendo que o que importa não é o quanto essas mulheres apareceram, mas o que é importante é que o Senhor olhou para o coração delas e continua olhando para o coração de cada uma de vocês, mulheres que edificam suas casas e mulheres sábias. A gente conclui essa primeira lição agradecendo a superintendência da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa congregação da Tremidez e pedindo aos irmãos que sigam o nosso canal, sejam membros aí do canal, adicionem o sininho para que os próximos vídeos sejam notificados para vocês, né? E continue conosco. Se você não mora perto aqui da Assembleia de Deus da Congregação Tremidez, procure uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, para que você se congregue, para que você frequente a Escola Bíblica Dominical e seja edificado pela Palavra do Senhor. Esperamos vocês na lição número 2. Em nome de Jesus agradecemos. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor.